A paz, irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Motivo de alegria trazer aqui uma palavra de esperança aos nossos corações. Quero estar trazendo uma palavra de esperança, está no livro de Hebreus. Hebreus, irmãos, no capítulo 13, no versículo 22, fala que é uma carta de exortação. E o que significa a exortação? Exortação significa encorajar, ou seja, essa carta é uma carta de encorajamento. Hebreus é uma carta maravilhosa, irmãos. Ele traz bastante figura do Antigo Testamento e fala que essas figuras eram como sombras, onde que estava apontando para uma realidade que estava por vir, que é Cristo. Então, olha como sacrifício, como sacerdócio. Olha que bênção que nós vivemos hoje, irmãos. Nós vivemos essa realidade em nossas vidas, que é Cristo, né? E o Antigo Testamento vivia várias sombras que apontavam para essa realidade que eu e você hoje vive. E essa realidade tem que gerar esperança em nossos corações. Mas essa esperança é interessante que essa esperança, irmãos, ela impacta o nosso presente e nos traz perspectiva para o futuro. Então essa esperança, ela tanto afeta o nosso presente como o futuro. Eu queria estar lendo aqui no capítulo 12, no versículo 1, tá falando assim, ó, o autor está falando assim, ó: portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bom, no capítulo 12, no versículo 1, ele está falando de uma grande nuvem de testemunhos, né? E ele fala desses testemunhos que é o do capítulo 11, onde que ele fala dos heróis da fé. É legal quando a gente continua lendo aqui o capítulo 12, você vai ver que o povo hebreu, ele estava com os joelhos desconjuntados, eles estavam desanimados, né? E aí o autor, ele injeta a esperança. Antes de falar do desânimo deles, ele começa a injetar a esperança. No capítulo 11, ele injeta essa esperança, né? E ele vai continuando injetando essa esperança no capítulo, esse encorajamento, né? No capítulo 12. E olha que interessante, irmãos, como que ele injeta essa esperança? Ele pega e ele começa a falar dos testemunhos, ele começa a falar de Noé, ele começa a falar de Abraão, ele começa a falar de Moisés, ele começa a falar de José. Esses caras, eles nos ensinaram muito, irmãos, porque são pessoas que viveram no Antigo Testamento, são personagens que viveram aqui na Terra e eles impactaram o presente deles. A presença de Deus foi impactada, eles mostraram como ser, não só ter esperança, mas quem tem esperança de Deus é um agente de esperança. Por exemplo, vamos entender, Noé, ele foi o agente de esperança, irmãos, para os animais. Noé, ele foi um agente de esperança, porque ele, quando constrói a arca, qual que era a esperança dos animais se livrar do dilúvio? Era Noé. Ele foi o agente de esperança para os animais. Ele foi o agente de esperança para a família dele. Abraão, ele foi o agente de esperança nosso, irmãos. Quando ele oferece Isaac pela fé, ele foi justificado. Porque a atitude dele impactou. Porque impactou todo o futuro. Porque a descendência viria de Isaac. A promessa viria de Isaac. E a Bíblia diz que ele acreditava que mesmo que Deus o matasse, Deus iria ressuscitar. Você entende que essa esperança e essa fé, ela impacta tanto o seu presente quanto o seu futuro? Então, olha que coisa legal, né? Ela não gera só uma ação esperando, eu tenho esperança, então eu espero só agora na vinda de Cristo. Não, ela impacta também o seu presente. Então você percebe que Moisés, quando ele tira o povo de Israel, quando ele recebe a palavra de Deus, ele vai até Faraó, e ele faz tem todas aquelas pragas no Egito, e ele liberta o povo de Israel das garras de Faraó. Ele era esperança, ele era o agente de esperança para os hebreus, para sair da escravidão. José, ele era o agente de esperança que salvou o Egito. Quando ele armazena a comida e o trigo, irmãos, ele foi o agente de esperança da época. Então, o que nós aprendemos com os heróis da fé? Com essa tão grande nuvem de testemunho, que nós não somente temos a esperança. Aliás, nós temos, mas a esperança nos tem, porque a nossa esperança é uma pessoa, irmãos. Nós também, irmãos, precisamos ser esse agente de esperança. Jesus nos ensinou a ser esse agente de esperança quando ele lavou os pés dos discípulos. Os discípulos se constrangeram e ele falou: agora faz isso um com os outros.
Seja o agente de esperança. Sirva o seu irmão e o seu irmão te sirva. Eu espero que eu possa ser o seu agente de esperança e você o meu agente de esperança. Que realmente, irmãos, quando eu olho para o governo, eu não vejo esperança nenhuma. Quando eu olho para a nossa sociedade, eu também até dá desânimo. Mas quando eu olho para a cruz e para a ressurreição de Jesus, e quando eu ouço, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, meu coração enche de esperança. E agora meu coração não só enche de esperança, mas me traz uma realidade para que eu seja um agente de esperança na vida de alguém. Nós temos aí passado tempos difíceis, né? No mundo, não só no Brasil, e nós temos aí na nossa comunidade uma rede de solidariedade, né? Para a gente poder ser esse agente de esperança, contribuir, ajudar, ter um impacto significativo aqui no Parque Bristo. Nós podemos ser agente de esperança quando ouve alguém, né? Nesse momento de angústia, as pessoas muito dentro de casa ficam angustiadas. Nós podemos ser agente de esperança quando nós oramos por alguém, quando nós falamos, estou orando por você. É a esperança que nós podemos dar às pessoas. Podemos sim dar esperança através da oração. Então, que você seja esse agente de esperança e eu também seja, e o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Que Deus abençoe. Um grande beijo. Fiquem com Deus, irmãos.